Eliseu, um jovem camponês de cerca de 30 anos, vivia em uma pequena vila no coração de Israel. Filho de Safate, Eliseu era conhecido por sua humildade e dedicação ao trabalho árduo. Sua vida era simples, marcada por dias inteiros arando os campos e cuidando do gado de sua família. No entanto, havia algo de diferente em Eliseu, algo que os outros talvez não percebiam. Um coração profundamente conectado a Deus. Naquele tempo, o profeta Elias era uma figura poderosa e respeitada em Israel. Ele era conhecido por sua proximidade com Deus e pelos milagres que realizava em seu nome. Elias havia confrontado reis, derrotado falsos profetas e trazido a palavra de Deus a um povo muitas vezes rebelde. No entanto, Elias sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, e Deus o havia instruído a escolher seu sucessor. Certa manhã, enquanto trabalhava nos campos, Eliseu viu ao longe uma figura se aproximando. Conforme a pessoa se aproximava, ele reconheceu o manto característico e a postura imponente de Elias. O profeta se aproximou em silêncio, sem uma palavra, e lançou seu manto sobre Eliseu. Esse simples gesto carregava um significado profundo. Era o chamado de Deus para que Eliseu deixasse sua vida de camponês e seguisse Elias, tornando-se o próximo grande profeta de Israel. Eliseu sentiu uma onda de emoções invadir seu coração. Ele sabia que esse momento mudaria sua vida para sempre. Sem hesitar, correu até Elias e pediu: "Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei." Elias, com um olhar sereno, respondeu: "Vai, volta, pois o que te fiz eu." 1 Reis 19:20. Eliseu voltou para casa, mas não com o coração dividido. Ele fez uma grande festa de despedida, sacrificando os bois com os quais trabalhava e queimando o equipamento de arar. Esse ato simbólico demonstrava que ele não tinha intenções de retornar à sua antiga vida. Ele estava pronto para seguir o chamado de Deus, mesmo que isso significasse abandonar tudo o que conhecia. Após a festa, Eliseu partiu com Elias, deixando para trás sua vida simples. Ele agora estava em uma jornada para aprender os caminhos de Deus, a serviço de seu profeta. Eliseu observava e aprendia com Elias, absorvendo cada palavra e cada ação. Ele sabia que um dia teria que carregar o peso do manto de Elias, e por isso, dedicava-se com fervor à sua preparação espiritual. Conforme os anos passavam, Eliseu crescia em sabedoria e fé. Ele testemunhou os milagres de Elias e sentiu o poder de Deus em ação, mas também viu a resistência do povo de Israel à palavra do Senhor. Esse período de aprendizado foi essencial para moldar o caráter de Eliseu, preparando-o para os desafios que viriam quando fosse sua vez de liderar o povo como profeta. Gostou da história de Eliseu? Então, nos ajude a espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Juntos, podemos levar a palavra a mais pessoas. Um dia, Elias informou a Eliseu que o Senhor o chamaria de volta ao céu. Eliseu, sabendo que a separação de seu mentor estava próxima, não se afastava de seu lado. Eles viajaram juntos de Gilgal a Betel e de Betel a Jericó, e em cada lugar que paravam, os filhos dos profetas perguntavam a Eliseu: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?" E Eliseu, determinado a não deixar que o momento o distraísse, respondia: "Também eu o sei, calai-vos." 2 Reis 2:3-5. Finalmente, chegaram às margens do rio Jordão. Elias, em um último ato de poder, tomou seu manto, o enrolou e feriu as águas, que se abriram, permitindo que ambos passassem em terra seca. Após atravessarem, Elias virou-se para Eliseu e perguntou: "Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti." Eliseu, com o coração cheio de fé, respondeu: "Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim." 2 Reis 2:9. Elias, surpreso com o pedido de seu discípulo, respondeu: "Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará." 2 Reis 2:10. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo se parou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Eliseu, vendo aquela cena extraordinária, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." E o manto de Elias caiu ao chão. Eliseu, agora sozinho, tomou o manto de Elias e voltou para a margem do Jordão. Ele estava ciente do enorme peso que agora carregava.
Ao chegar à beira do rio, ele tomou o manto e, com a mesma fé de seu mestre, feriu as águas, dizendo: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E, assim como acontecerá antes, as águas se abriram, e Eliseu passou em terra seca. Os filhos dos profetas que observavam à distância reconheceram o que havia acontecido e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. 2 14:15. Agora, Eliseu era o profeta de Israel, chamado para guiar o povo em um tempo de desafios e incertezas. Seu coração estava cheio de fé, e ele sabia que Deus estava com ele, assim como estivera com Elias. A transição de Eliseu para o papel de profeta principal em Israel foi gradual, mas marcada por uma série de eventos que testaram sua fé e compromisso com Deus. Um dos primeiros desafios que ele enfrentou ocorreu em Jericó, uma cidade que, apesar de estar em um local belo e fértil, sofria com uma fonte de água contaminada. As águas causavam doenças e esterilidade entre o povo, e os habitantes da cidade estavam desesperados por uma solução. Eliseu, movido pela compaixão, ouviu as súplicas dos líderes da cidade. Ele pediu que lhe trouxessem uma tigela nova com sal. Com a tigela nas mãos, Eliseu foi até a fonte da água, lançou o sal nela e proclamou: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. 2:21. E, de acordo com a palavra do profeta, as águas foram curadas e permaneceram saudáveis, trazendo alívio e esperança para a cidade. Esse milagre não apenas consolidou Eliseu como sucessor de Elias, mas também demonstrou ao povo de Israel que Deus ainda estava presente e ativo entre eles. A fama de Eliseu começou a se espalhar por toda a região, e ele foi reconhecido como um profeta poderoso, digno de continuar a obra de Elias. Se você está gostando da história que estamos apresentando hoje, vou te pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais histórias como essa da Bíblia e poder aprender cada dia mais da palavra. Eliseu, agora com a responsabilidade de ser o guia espiritual de Israel, continuou seu ministério com uma fé inabalável e uma disposição para ajudar os necessitados. Em uma ocasião, ele encontrou uma viúva desesperada. Seu marido, um dos filhos dos profetas, havia falecido, e ela estava em uma situação financeira terrível. Os credores estavam ameaçando levar seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. A mulher, em sua aflição, procurou Eliseu, esperando que ele pudesse interceder por ela junto a Deus. Eliseu, com seu coração cheio de compaixão, perguntou à mulher o que ela tinha em casa. Ela respondeu que só possuía uma pequena botija de azeite. O profeta então lhe deu instruções claras. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. 3:4. A mulher obedeceu a Eliseu, recolhendo vasilhas de todos os seus vizinhos. Com seus filhos, começou a encher as vasilhas com o pouco azeite que tinha. Para sua surpresa, o azeite continuou a fluir até que todas as vasilhas estavam cheias. Quando não havia mais vasilhas a serem enchidas, o azeite parou. Eliseu, então, disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 2:4:7. Com esse milagre, Deus não só supriu a necessidade imediata da viúva, mas também lhe deu uma nova fonte de sustento. Esses atos de provisão divina, realizados por intermédio de Eliseu, foram sinais claros da presença e do poder de Deus em sua vida. Eles mostravam que, assim como no tempo de Elias, Deus estava disposto a intervir nas situações mais difíceis, trazendo vida e esperança onde havia desespero. Eliseu estava determinado a continuar cumprindo seu papel como profeta, guiando o povo com sabedoria e fé. Mas não foram apenas os milagres de provisão que marcaram o ministério de Eliseu. Ele também demonstrou a capacidade de realizar milagres que traziam vida, como no caso da mulher sunamita. Essa mulher, rica e generosa, vivia em Sunem, reconhecendo Eliseu como um homem de Deus, ofereceu-lhe hospitalidade sempre que ele passava por sua casa. Com o tempo, ela até construiu um pequeno quarto no terraço de sua casa, para que Eliseu pudesse descansar ali quando estivesse na cidade. Movido pela gratidão, Eliseu quis retribuir a generosidade da mulher. Perguntou o que poderia fazer por ela, e Geazi, seu servo, mencionou que a mulher não tinha filhos e seu marido já era idoso. Eliseu,
Então, profetizou: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Terás filho gestin. E, conforme a palavra do profeta, a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado. O menino cresceu, trazendo alegria à sua mãe. No entanto, um dia, enquanto trabalhava com seu pai no campo, o menino caiu gravemente doente. Ele foi levado para casa, mas, apesar dos cuidados de sua mãe, acabou morrendo. Desesperada, a mulher sunamita não aceitou a morte de seu filho. Ela montou um jumento e viajou rapidamente até o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela chegou até Eliseu, sua dor era evidente. Eliseu, percebendo a gravidade da situação, imediatamente enviou Geazi com seu bordão para colocar sobre o rosto do menino, mas sem resultado. Então, Eliseu foi pessoalmente até a casa da sunamita. Ao chegar, subiu ao quarto onde o menino estava deitado e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu levantou-se, andou pelo quarto e repetiu o processo. Finalmente, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a mãe e disse: toma o teu filho. 2 Reis 4:36. A mulher, tomada por uma emoção indescritível, prostrou-se aos pés de Eliseu em gratidão e tomou seu filho nos braços. Os milagres de Eliseu continuaram a se multiplicar, e com cada novo ato de Deus manifestado através dele, a reputação do profeta se espalhava ainda mais por toda Israel. As pessoas vinham de longe para buscar orientação e ajuda, sabendo que Eliseu era um homem de Deus e que, através dele, o impossível poderia se tornar possível. Um dos episódios mais marcantes no ministério de Eliseu ocorreu durante um período de grande fome na terra. A escassez de alimentos era tão severa que as pessoas estavam desesperadas, e a fome levou alguns a praticar atos impensáveis. Eliseu estava em Gilgal, onde havia uma escola de profetas. Enquanto os discípulos dos profetas estavam reunidos ao redor de Eliseu, ele mandou que preparassem uma grande panela de ensopado para alimentar a todos. Um dos jovens foi ao campo para colher ervas e encontrou uma videira silvestre. Sem saber que as frutas da videira eram venenosas, ele as recolheu e as cortou em pedaços, misturando-as no ensopado. Quando começaram a comer, perceberam que havia algo errado e gritaram: homem de Deus, há morte na panela. Eliseu, percebendo o perigo, pediu que trouxessem farinha. Ele jogou a farinha na panela e disse: dai ao povo, para que comam. E o ensopado foi purificado, tornando-se seguro para consumo. Esse milagre, embora simples, demonstrou a contínua proteção de Deus sobre aqueles que buscavam seu sustento. Mesmo em meio à fome, Deus proveu alimento seguro para seu povo, transformando o que era venenoso em algo nutritivo e salvador. Outro evento significativo foi quando Eliseu, com a ajuda divina, derrotou o exército sírio. Naquela época, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Sempre que ele planejava atacar, Eliseu recebia uma revelação de Deus sobre os planos do inimigo e alertava o rei de Israel, frustrando os ataques. O rei da Síria ficou furioso e pensou que havia um traidor em seu meio, mas seus servos lhe disseram que era Eliseu, o profeta em Israel, quem estava revelando seus planos. Determinando capturar Eliseu, o rei da Síria enviou um grande exército para cercar a cidade de Dotã, onde o profeta estava. Quando o servo de Eliseu acordou e viu o exército inimigo cercando a cidade, ele ficou aterrorizado e exclamou: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, Eliseu orou: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, que viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu, então, orou para que Deus cegasse os soldados sírios, e o Senhor o cegou conforme o pedido do profeta. Eliseu saiu ao encontro deles. Sem serem reconhecidos, levou-os até Samaria, a capital de Israel. Quando chegaram à cidade, Eliseu orou novamente, pedindo que Deus abrisse os olhos dos soldados. Ao perceberem que estavam no meio de Samaria, cercados pelo exército de Israel, os soldados sírios ficaram apavorados. O rei de Israel perguntou a Eliseu se deveria matá-los, mas o profeta respondeu: não os matarás. Darás de comer e de beber, para que voltem ao seu senhor. 2 Reis 6:22.
O rei então preparou um grande banquete para os soldados inimigos, que após comerem e beberem, voltaram para a Síria. E o exército sírio não mais invadiu a terra de Israel. Este evento não apenas demonstrou a sabedoria e o poder de Eliseu, mas também a compaixão e misericórdia de Deus, que optou por salvar vidas e estabelecer a paz em vez de promover mais derramamento de sangue. Ainda durante o ministério de Eliseu, houve uma ocasião em que o profeta mostrou sua habilidade de profetizar sobre o futuro com uma precisão assustadora. O rei de Aram, Ben-Hadad, estava doente e enviou Azael, um de seus servos, para consultar Eliseu sobre se ele se recuperaria ou não da enfermidade. Eliseu respondeu a Azael que o rei certamente morreria, mas o fez de maneira enigmática, sugerindo que Azael deveria ser o próximo rei de Aram. Eliseu chorou ao olhar para Azael, prevendo a crueldade que ele traria sobre Israel quando se tornasse rei. Azael retornou a Ben-Hadad e, após relatar que o rei se recuperaria, o assassinou, assumindo o trono como Eliseu havia previsto. Este evento mostrou a complexidade e a dificuldade do papel de Eliseu como profeta. Ele não apenas realizava milagres para o bem-estar imediato das pessoas, mas também carregava o fardo de prever eventos dolorosos e inevitáveis, que estavam fora de seu controle para evitar. À medida que Eliseu avançava em seu ministério, ele se deparou com uma situação que testaria ainda mais sua fé e a confiança que o povo tinha nele. Durante uma de suas visitas a Gilgal, uma fome severa assolava a terra, e as circunstâncias se tornaram cada vez mais difíceis para aqueles que dependiam de suas colheitas para sobreviver. Nesse cenário, um homem de Baal-Salisa veio até Eliseu trazendo 20 pães de cevada feitos das primeiras espigas colhidas e algumas espigas novas em sua alforje, como uma oferta ao profeta. Eliseu, ciente da fome que assolava o povo, ordenou que os pães fossem dados ao povo para que comessem. Mas seu servo questionou: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Eliseu, demonstrando sua inabalável fé em Deus, respondeu: dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobrará. 2:43. E, assim, os pães foram distribuídos, e como Eliseu havia dito, todos comeram e ainda sobrou comida. Este milagre, semelhante ao realizado por Jesus séculos depois ao multiplicar pães e peixes, reafirmou a confiança do povo na palavra de Deus através de Eliseu. Mesmo em tempos de escassez, a providência divina era suficiente para suprir todas as necessidades. Em outra ocasião, Eliseu mostrou novamente seu poder profético e a proteção de Deus sobre Israel. O rei da Síria, enfurecido por suas tentativas frustradas de atacar Israel devido às previsões de Eliseu, decidiu capturar o profeta. Eliseu estava em Dotã, e o rei enviou uma grande força militar para cercar a cidade à noite. Ao amanhecer, o servo de Eliseu viu que a cidade estava cercada e ficou aterrorizado. Mas Eliseu, com uma confiança tranquila, orou a Deus para que abrisse os olhos do jovem, permitindo-lhe ver o exército celestial que os protegia. O jovem viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, e sua fé foi fortalecida. Eliseu orou novamente, e Deus cegou os soldados sírios, permitindo que Eliseu os conduzisse diretamente para Samaria, onde estavam vulneráveis e cercados pelo exército de Israel. O rei de Israel, ao ver os inimigos desorientados e capturados, perguntou a Eliseu se deveria matá-los. Mas Eliseu, demonstrando a misericórdia de Deus, ordenou que lhes dessem comida e bebida, permitindo que retornassem em paz ao seu rei. Esse ato de generosidade inesperada desarmou os sírios, e por um tempo, a paz reinou entre as nações. Conforme Eliseu envelhecia, sua fama e influência continuavam a crescer. Ele era procurado não apenas por reis e governantes, mas também pelo povo comum, que via nele um farol de esperança em tempos de trevas. No entanto, Eliseu sabia que, como todos os profetas antes dele, seu tempo na terra era limitado. Mesmo nos últimos anos de sua vida, Eliseu continuava a operar milagres que demonstravam o poder e a misericórdia de Deus. Em um episódio memorável, uma escola de profetas estava em construção perto do rio Jordão. Enquanto cortavam árvores para construir a escola, um dos discípulos dos profetas deixou cair um machado emprestado na água. Angustiado, ele clamou a Eliseu, pois o machado era um bem valioso na época. Eliseu perguntou onde o machado havia caído. Quando o lugar foi apontado, ele cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água e o ferro do machado flutuou, permitindo que fosse recuperado. Este pequeno milagre,
embora aparentemente trivial, mostrou mais uma vez que Deus estava atento às necessidades cotidianas de seu povo, não importando quão pequenas ou grandes elas fossem. Nos anos finais de sua vida, Eliseu adoeceu gravemente. Mesmo em seu leito de morte, ele continuou a guiar e aconselhar o povo de Israel. O rei Jeoás, que reinava sobre Israel naquela época, veio visitá-lo em seus últimos dias. Ao se aproximar de Eliseu, Jeoás chorou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis 13:14. Era uma saudação semelhante à que Eliseu havia feito quando Elias foi levado aos céus, indicando o reconhecimento de Jeoás pelo papel vital de Eliseu como defensor e protetor de Israel. Mesmo enfraquecido, Eliseu fez um último ato profético. Ele pediu que Jeoás pegasse um arco e flechas e atirasse uma flecha pela janela na direção da Síria. Eliseu então colocou suas mãos sobre as mãos do rei e disse: flecha da salvação do Senhor e flecha da salvação contra a Síria, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. 2 Reis 13:17. Eliseu pediu que Jeoás batesse no chão com as flechas, mas o rei o fez apenas 3 vezes. Eliseu ficou indignado e disse: se as tivesse ferido 5 ou 6 vezes, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis 13:19. Mesmo em seus últimos momentos, Eliseu permaneceu fiel ao seu papel de profeta, guiando Israel com suas visões e palavras de Deus. A vida de Eliseu terminou não muito tempo depois daquele encontro com Jeoás. Ele foi enterrado em Israel, e o povo lamentou a perda de seu grande profeta. No entanto, mesmo após sua morte, o poder de Deus continuou a se manifestar através de Eliseu. Algum tempo depois, um grupo de israelitas estava sepultando um homem quando um bando de moabitas invadiu a terra. Apavorados, os homens jogaram o corpo na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o corpo do homem tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e levantou-se sobre seus pés. 2 Reis 13:21. Este último milagre foi uma prova final de que o poder de Deus, que havia operado através de Eliseu durante sua vida, não estava limitado pelo tempo ou pela morte. Eliseu deixou um legado duradouro em Israel. Ele foi mais do que um profeta, foi um símbolo do cuidado constante de Deus por seu povo. Através de sua vida e de seus milagres, Eliseu mostrou que Deus está sempre presente, disposto a intervir em favor daqueles que o buscam com fé verdadeira. Sua história é um testemunho do poder da fé, da obediência ao chamado divino e da misericórdia de Deus em todas as circunstâncias. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por acompanhar essa incrível história do profeta Eliseu. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa história com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas e aprender mais sobre a palavra de Deus. Até a próxima! Gostou da história de Eliseu? Então, nos ajude a espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Juntos, podemos levar a palavra a mais pessoas.